Senhor presidente Renan Calheiros, quero que Vossa Excelência receba preliminarmente a minha solidariedade e o meu apreço. Quero saudar também as demais senadoras e senadores e também expressar que ouvi com muito prazer o pela ordem do senador Magno Malta. Além do prazer, com muito juízo, porque há de se convir de que o senador Magno Malta é um grande líder dessa Casa Legislativa e que uma das vozes mais altas aqui do Senado Federal. Pois, senhor presidente, eu quero fazer apenas alguns registros. E o primeiro registro, senhor presidente, é que há algum tempo eu venho lutando junto ao Ministério da Pesca da época e agora o Ministério da Agricultura e Pesca quanto às licenças para funcionamento do setor pesqueiro de Santa Catarina, sobretudo para que eles possam exercer a sua atividade pesqueira no meu estado. E como todos nós sabemos, a economia de Santa Catarina é forte e diversificada. Se destaca em vários ramos do setor econômico, social e cultural do Brasil. Dentre os quais eu quero destacar também que Santa Catarina se destaca como o maior produtor de pescado do Brasil. E isso, evidentemente, que chama a atenção dos senadores dessa casa e especialmente a minha, que fui prefeito de 2 cidades litorâneas e que tenho profundo conhecimento dessa causa que, ao longo dos tempos, vem sendo, de certa forma, desprestigiada do setor público brasileiro. Quero louvar aqui as atitudes preliminares do senador Blário Maggi, que assumiu agora o Ministério de Agricultura e Pesca, e quem já nos primeiros passos pude perceber alguns avanços extremamente significativos. Registro ainda a presteza do secretário executivo do Ministério da Agricultura, o Dr. Novak, que nos recebeu ontem, nos recebeu hoje, juntamente com o senador Dalírio e com o senador Paulo Bauer, para que nós pudéssemos expressar a ele a nossa grande preocupação com os destinos do setor pesqueiro de Santa Catarina. Nós estamos agora na época própria da pesca da tainha. E, por incrível que pareça, senhoras senadoras e senhores senadores, senhor presidente, Santa Catarina ainda não recebeu as licenças para exercer a sua atividade pesqueira. Fruto, substancialmente, de restrições de natureza ambiental e também da burocracia. Haja visto que, nos últimos tempos, o Ministério da Pesca, que foi extinto agora pelo atual governo, e também o Ministério da Agricultura, passou por sucessivas alterações nos seus comandos. E, com isso, a burocracia, infelizmente, aumentou e estão inviabilizando o setor pesqueiro de Santa Catarina. E todos nós sabemos que, quanto mais burocracia, mais dificuldade nas atividades básicas para a formação, e essas atividades burocráticas facilitam, sobretudo, as dificuldades e a corrupção, que, inclusive, esse setor foi alvo de investigação da Polícia Federal e que, inclusive, também foram presos várias pessoas por não se comportarem de forma institucional como deve se comportar. Acontece que o grande problema, na verdade, é a somatória de pequenos problemas. E hoje percebo que o Brasil não funciona. O país
está com um sistema antigo. Mofou, envelheceu, não atende mais às necessidades da população, não tem eficiência, não avança como deveria avançar. E essas sucessivas dificuldades que nós enfrentamos podem inviabilizar um setor que, pasmem os senhores e senhoras senadores, que Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil e que dificuldades específicas não podem inviabilizar uma atividade centenária consagrada do cenário econômico de Santa Catarina. Acontece que realmente fica difícil para mim, enquanto senador da República, perceber que o período de pesca da tainha já está se encerrando e as nossas embarcações, os nossos pescadores, seja eles artesanais ou de pequenas embarcações, sequer receberam as autorizações necessárias para exercerem as suas atividades. E o que é pior, em 2012, 2013, 2014, 2015, receberam as autorizações e agora as autorizações não foram concedidas. E isso ensejou uma revolta enorme desse setor que hoje eles estão ocupando novamente o canal da Barra do Porto de Itajaí, num protesto que se repete e é recorrente, exatamente pela falta de atuação e de operação desses ministérios que não fizeram o seu dever de casa e que não implantaram as licenças para o funcionamento dessas embarcações. As consequências disso poderão ser trágicas, como, diga-se de passagem, já foram no passado, quando esse processo já tinha acontecido. Portanto, eu quero registrar aqui a minha profunda preocupação com esse assunto, sobretudo porque atinge no coração de uma atividade que é centenária e que Santa Catarina também se destaca. Quero ainda fazer outro registro de que me reporta agora ao destacado pronunciamento do senador Armando Monteiro, que foi ministro da Indústria e Comércio do Brasil e que realizou um profícuo e excelente trabalho. E o trabalho excelente do qual realizou se demonstra na sua capacidade técnica profissional de um agente da atividade privada e que, se teve sucesso na atividade privada, é porque também certamente teria sucesso na atividade pública. E ele relata os avanços que a pasta dele conquistou ao longo do seu período no Ministério da Indústria e Comércio. E eu quero aqui reconhecer, mas quero reconhecer também que é só nós pegarmos, senhor presidente, o relatório de execução orçamentária de 2015, para nós vermos as discrepâncias da execução orçamentária que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E a maior discrepância que eu posso observar está exatamente no pagamento dos juros e no serviço da dívida, e também no serviço da dívida externa. Senhor presidente, mas o senhor vai me conceder mais uns minutinhos, por gentileza? Nós garantimos a Vossa Excelência o tempo que for necessário para que Vossa Excelência possa concluir sua intervenção. Muito agradecido, muito obrigado, senhor presidente. Eu mencionava aqui que me preocupa muito, senhor presidente, a questão dos juros e do serviço da dívida. Realmente, é só nós observarmos aqui esse relatório de execução orçamentária de 2015 para nós percebermos que nós desembolsamos cerca de 940 bilhões de reais com os juros e com o serviço da dívida. E o que é pior, se isso comparado ao que nós investimos em saúde e em educação, nós chegamos à conclusão de que em educação
investimos apenas ou menos de 10% daquilo que pagamos de juros e também do serviço da dívida. E em saúde, não foge a regra. Acontece a mesma coisa. Portanto, dessa forma e com juro nas alturas como nós estamos, não é possível que nós vamos permanecer dessa forma, e eu queria que alguém pudesse me dar uma explicação lógica, real e objetiva, por que o Brasil precisa ter uma taxa de juros de 14,25%. Tivemos agora a troca do ministro do Banco Central, do presidente do Banco Central, e eu quero fazer aqui um apelo ao presidente do Banco Central para que reveja imediatamente essa taxa de juros que está corroendo o padrão de vida das empresas e, sobretudo, do orçamento da União, para que efetivamente a gente possa baixar a taxa de juros e, com a baixa da taxa de juros, poder ampliar o crédito, porque sem crédito não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, sem consumo não há imposto e sem imposto a União não vive, os estados não vivem e os municípios não sobrevivem. E o que acontece hoje é que a União está com muita dificuldade financeira, os estados, a grande maioria deles, estão quebrados e os municípios enfrentando grande dificuldade. E se nós diminuirmos 1 ponto percentual na taxa de juros, nós estaremos economizando para o Brasil cerca de 15 bilhões de reais. Se nós diminuirmos 2 pontos percentuais, daria 30 bilhões de reais. E se nós chegarmos ao patamar da taxa de juros, que poderia chegar aí aos 10%, nós estaríamos economizando só esse ano cerca de 60 bilhões de reais. Ora, se a meta fiscal, se o rombo constatado pelo atual governo foi de 170 bilhões, só aí nós estaríamos conquistando cerca de 40% dos recursos necessários para sairmos da crise financeira e econômica que nós estamos vivenciando hoje. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência me conceder mais uns minutinhos, eu queria também relatar, senhor presidente, Vossa Excelência, fica à vontade, de um assunto muito importante, que no dia 22 de março desse ano, esta Casa aprovou, por quase unanimidade dos seus membros, a produção e a distribuição e o uso da fosfoetalonamina, mais conhecida como a pílula do câncer. E eu preciso aqui fazer um registro muito especial e cumprimentar e enaltecer o protagonista principal dessa casa, que foi o senador Ivo Cassol. Assim, o fizemos, senhor presidente, para atender o clamor da sociedade brasileira, que ansiava pela sua liberação, dada a longa omissão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em se posicionar pela liberação ou não do uso dessa substância. Com a aprovação do Congresso Nacional, preocupou-nos em mudar o destino de milhares e milhares de pacientes terminais de câncer, que viam na pílula o seu último sopro de esperança. Mas, pela decisão, também fomos duramente criticados. Setores majoritários da sociedade, em especial parcela da comunidade médica, acusaram-nos de populismo e até de ignorância. Alegavam que os testes realizados até então não comprovavam a eficácia da substância e poderiam colocar em risco a população, os pacientes. No entanto, como convinha a seus argumentos, desconsideravam que se testes não foram comprovados a sua eficácia, eles também não demonstraram qualquer risco à saúde humana. Também ignoraram os numerosos relatos de natureza pessoal em pacientes terminais que fizeram o uso da fosfoetalonamina sintética. Hoje, tudo fica mais claro com os novíssimos resultados das pesquisas científicas que é conduzida por encomenda do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Ceará.
Na última segunda-feira, em entrevista concedida ao jornal Diário Catarinense, o renomado cientista João Batista Calixto, diretor do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, o CIEMP, em Florianópolis, nos trouxe boas notícias. O professor Calixto, que também é pesquisador da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e coordena o estudo sobre a pílula do câncer, feito em parceria com as universidades federais do Rio de Janeiro e do Ceará, revelou que os testes divulgados pelo Ministério da Saúde na semana passada apresentaram resultados parcialmente positivos para uma das substâncias que compõem a fórmula da fosfoetalonamina. Dada a falta de cuidado da imprensa em geral, que se apressou em divulgar a falsa versão de que nos últimos testes confirmavam a ineficácia da droga, o professor Calixto tomou a importantíssima atitude de contestar tal interpretação. Ele esclareceu que os experimentos registraram a redução de tumores em cobaias, provavelmente devido à monoetalonamina, um dos componentes da pílula do câncer, sempre ressalvando que mais pesquisas serão realizadas. E o professor Calixto nos deu outra grande notícia, a de que os testes em voluntários humanos, que estavam previstos apenas para as fases finais da pesquisa em 2017, deverão ser antecipadas já para setembro desse ano. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como sabem, eu não sou cientista, mas é lógico pressupor que a antecipação dos testes em humanos indica que a pesquisa está se desenvolvendo de maneira satisfatória. E é possível ainda inferir que, no mínimo, estariam mitigadas as dúvidas sobre o risco para o uso humano da pílula do câncer. Em suma, estas são as notícias que me enchem de satisfação em reafirmar minha convicção de que nós, parlamentares, andamos bem em aprovar a liberação da pílula do câncer. Parabéns, então, a todos os senadores e senadoras. E para encerrar essa minha participação, gostaria de fazer um registro. Que eu estou concluindo, o CIEMP, onde é feita a pesquisa e funciona o Sapiens Park, um centro de excelência e inovação científica idealizado e implantado por um catarinense visionário, o saudoso e inesquecível Luiz Henrique da Silveira. E contou, inclusive, também com a minha modesta participação quando prefeito da capital dos catarinenses, a nossa querida Florianópolis. É sempre um prazer constatar que, mesmo após nos deixar, o senador Luiz Henrique da Silveira continua a fazer o bem aqui nessa terra. É o que eu tinha, então, a dizer, senhor presidente, cumprimentando mais uma vez o protagonista principal desse projeto de lei, que foi o senador Ivo Cassol. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.